E aí, RPGista, beleza? Seja muito bem-vindo ao 753 RPG Club. Eu sou o Mestre Henrique e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma característica, uma parte importante que vai servir, no caso, a informação desse vídeo, não só para você fazer o personagem, mas também para, além de idealizar, mas também para conseguir gerenciar melhor as ações deles. Então, no vídeo de hoje você vai saber um dos pontos mais importantes da criação do personagem e na escolha das ações, porque você vai saber mais detalhes sobre os atributos, certo? Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha na nossa vinheta enquanto você deu o seu like e já vai salvando o link aí para compartilhar o vídeo depois que acabar, certo? Lembrando que se você não é inscrito ainda, é só se inscrever no canal para poder pegar todas as nossas novidades, certo? Muito bem. Não só para o Mago Ascensão, mas também para qualquer jogo da linha Storyteller, os atributos são a primeira coisa, a segunda coisa, para ser mais exato, que você faz na ficha, certo? Normalmente, na minha época, lá nos anos 90, quando eu comecei, a gente fazia o personagem, escolhe o clã e faz os atributos. Então, depois que a gente ia pensar em todo o resto de né, natureza e comportamento, essa parte toda que aí vai de cada jogo, certo? Então, tirando o cabeçalho ali da ficha, e a gente vai ter a parte conceitual e de personalidade do seu personagem, não sei, em todos os jogos, tá? Ah, mas o lobisomem lá, maneira de comportamento lá embaixo. Não, mas o auguro e a sua tribo já te dão parte da sua natureza e comportamento, certo? Nas primeiras edições, não tinha. Muito bem. Então, atributos é o que a gente vai preencher primeiro. É o que a gente faz primeiro. Então, é o primeiro impacto na ficha. E os atributos, a pontuação que você escolhe, tá exatamente aqui do lado. Opa, deixa eu voltar para cá. Aqui do lado, aqui em cima, 753, certo? 7 pontos para os atributos primários, 5 pontos para os secundários, 3 pontos para terciários. Claro, nós temos vídeos aqui para você montar a ficha, né? Explicando ali a pontuação, distribuição de pontos e um geral sobre cada característica que nós temos ali. O vídeo de hoje vai trazer um pouquinho de diferente, tá? Eu estou aqui, inclusive, com o N20, que eu vou usar de base, porque a regra de 20 anos, a edição de 20 anos é basicamente as regras muito próximas umas das outras, com algumas diferenças, claro, entre os três principais livros, principais jogos. Mas, com o canal que é mago, né, a gente vai falar de mago, beleza? Já comenta aí embaixo o que você costuma escolher na hora de fazer os atributos dos seus personagens. Ah, depende, claro que depende, mas a gente sabe que tem um padrão. Eu, por exemplo, quando eu coloco o primário nos mentais, eu geralmente coloco o personagem com mais inteligência ou mais percepção. Né? Dificilmente coloco mais raciocínio, mesma coisa. Quando eu coloco no físico, eu geralmente foco em destreza e vigor. Mas enfim, a gente vai falar disso depois, certo? Já deu like? Tem que dar o like. Muito bem. Então, indo aqui na base do M20, a gente vai entender um pouco melhor sobre os atributos. E não simplesmente eu vou falar para você aqui o que está escrito no livro, certo? Claro, isso é importante, tem muita gente que não leu o livro em inglês. Ah, Henrique, mas tem livro em português por aí. Sim, tem algumas traduções, mas, por exemplo, uma tradução que eu tenho, na parte dos atributos, está destreza duas vezes ao invés de ter força. Né? Então, é sempre bom ter o livro original aí na mão. Beleza? Então, começando pelos físicos, os atributos físicos, eles vão medir, vão mostrar tá, o quão bom o seu personagem é naqueles atributos, certo? A base do mundo das trevas, a gente sabe que o ser humano mortal, adormecido, enfim, seja qual nomenclatura você está usando, ele vai ter atributos que variam de 1 a 2. Tá? O humano médio, o humano vai até melhorzinho, ele vai ter um atributo nível 2. Então, o seu personagem de qualquer mundo das trevas, ele já é um diferencial, certo? Ele vai dar com outros seres das trevas também, é assim. Equilibra o jogo. Beleza? Beleza. Mas, não adianta a gente querer, vamos supor, falar que o personagem é algo, sendo que seus pontos não dizem aquilo. Ah, meu personagem é super resistente, o cara põe em vigor 2. No ponto de vista do mortal NPC, tá ok. Mas no ponto de vista de boss, de jogo mesmo, já vai ficar fraco, certo? Então, muito bem. Vamos entender um pouco melhor sobre cada um dos atributos e vamos entender também as especialidades desses atributos físicos, sociais e mentais. Vamos lá.
Então, começando pelo atributo da força. A força ela vai mostrar o quanto o seu personagem é de fato forte, fisicamente forte, muscularmente forte, o quanto ele dá de dano, o quanto ele carrega de peso, o quanto ele segura. Então, todas essas ações que forem realmente de força bruta são físicos. E aí, lógico, os atributos vão de 1 a 5, quanto mais pontos ali, quanto mais bolinhas você pintar, mais forte será o seu personagem. Certo? Certo. Pois bem, tomando meu cafezinho. Força pode ser usada de diversas formas no jogo, tá? Principalmente, existe tabela, tá, de quanto o seu personagem consegue com a força que ele tem. E aí, no caso, o mago com efeitos de vida ou outros, ele pode ter a sua força aumentada, certo? Falando em lobisomens, por exemplo, já tem a sua força aí aumentada também nas características. Mas, basicamente, a força básica ali dentro da situação é o quanto você é realmente forte. Beleza? De 1 a 5, de estar carregando aí em forma de mais ou menos de 20 quilos até 300 quilos em força 5, certo? Só para vocês terem uma noção. E aí vem as especialidades, tá? Ah, mestre, posso especializar em dano? Eu não deixo, certo? Não. Por quê? Quando você especializa um atributo ou qualquer outra característica, significa que você é extremamente bom em uma coisa. Ah, eu posso ser muito bom em dar dano. Pode, mas já a gente fala sobre isso. Você vai especializar a sua força de acordo com o conceito do seu personagem, certo? Não adianta você querer falar assim que seu personagem é um cara tipo, de academia, certo? Levantador de peso, halterofilista e tudo mais, mas na verdade você quer especializar ele, por exemplo, em... Deixa eu pensar aqui, em dano mesmo, né? Vamos dizer assim, não deixa especializar em dano que eu acho roubado. É simplesmente assim, mas vamos supor, você pode especializar só em queda de braço, ou força no braço, por exemplo. Ah, minha força é especializada ali na questão de braços, porque eu levanto muito peso. Então, no que você for usar seus braços, toda vez que você tiver um 10, o 10 vale 2 sucessos, tá? Existe uma regra alternativa onde você pode fazer rodar novamente os dados que deram 10. Mas isso é mais para storytelling, que é o sistema paralelo da mesma empresa, né? Do que, de fato, nossa, a gente tinha isso, não tinha isso na 20ª até, se não me engano, se estiver errado, já pode comentar aí que eu não ligo de estar errado. Estamos aqui porque somos uma comunidade, né? Eu estudei bastante, li bastante livro, tenho minha experiência, mas ninguém é dono da verdade. Então, pode parecer que eu estiver falando merda, tá? Muito bem. Mas, de qualquer forma, a regra básica é especialidade, o seu 10 vale 2, certo? E aí você escolhe a sua especialidade. Ah, a gente tem alguns exemplos no livro, mas não encaixa. Troca uma ideia com o narrador. Ou desenvolva a sua própria especialidade. Pense no conceito e faça do conceito a especialidade dele. Beleza? Então, passando da força, nós vamos para a destreza, que é a sua agilidade. Quão ágil o seu personagem é? Quanto Spider-Man o seu personagem é? Eu ia falar de Edward aqui, pegando maçãs, vocês sabem do que eu estou falando, que eu sei que você assistiu o filme, né? Uhum. Conhece o meme, mas a gente sabe como a gente faz com aqueles tipos de vampiros, né? Pois bem, então a destreza é o quanto você age, o quanto você é rápido, o quanto você é bom nas mãos. Então aqui a destreza vai entrar para, né? Obviamente todo mundo tem que ter todos os atributos. O mínimo é 1, você não tem, exceto a aparência do vampiro, mas aí a gente tem a aparência do Nosferatu, do Samed, enfim. Mas o atributo normalmente é a partir de 1, tá? Então o mínimo é, se você não tem, se a sua destreza é 0, significa que você não pode nem se mover, tá? Ah, mas e quando tem dano, não sei o quê. Mesmo assim, seu atributo não passa de 1 na redução, tá? Sempre é 1. Então, no caso da destreza, você vai usar para agilidade. Então, se o personagem é mais ágil do que forte, vai ter que ser mais forte do que ágil. Ah, ele é equilibrado porque ele é um lutador de artes marciais. Justifica, certo? E aí, depois você vai ter o vigor. Então, a destreza você vai usar em muitas e muitas ações. Tá? Eu, por exemplo, como mestre, assim, na hora de estar mestrando e tal, fazendo os jogos, destreza, destreza e percepção são as coisas que eu mais peço rolagem. Porque normalmente as ações, né, normalmente as ações físicas vão envolver destreza. No caso de um ataque, por exemplo, não, um combate, uma escapada, né, enfim, uma corrida. Em alguns outros casos, não. Tá? Então, por exemplo, vai escalar força e esportes, não destreza. Depende da situação. Geralmente, quando é escalada, eu tenho no meu caderno, né, oficial aqui da cidade de Ava, hoje eu tenho uma prova a ser passada toda vez que alguém vai entrar ou sair dele. Tem, inclusive, uma série de
rolagens de esporte para subir e descer o paredão de pedra que existe lá, certo? Então, geralmente eu começo com destreza, e aí faço força, e depois vigor, até chegar na dificuldade 9, o cara quase cair mesmo, que essa é a intenção. Muito bem. Voltando à destreza, então a destreza você vai usar em muitas situações, como por exemplo atirar, como correr, enfim, como eu estava explicando, certo? Roubar também, meu personagem vai roubar, meu personagem vai tentar andar sem chamar atenção, de forma furtiva, e aí também é destreza, ou seja, tem muitas e muitas ações que envolvem destreza. A meu ver, eu acho que é um dos atributos físicos, ele é o atributo que mais se é utilizado, tá? Henrique, isso significa que eu tenho que encher de ponto lá? Não, depende do conceito do seu personagem. O halterofilis que a gente usou de exemplo não iria ter destreza alta, ele teria força e vigor especificamente. Ele tem que aguentar o tranco. E aí é o que a gente vai falar agora. Depois das especializações de destreza, a gente vai falar sobre o vigor. Então a destreza você pode especializar em muitas coisas, como ataque rápido, movimentos, ou por exemplo, reflexos felinos, ou ágil, ou esportista, ou seja, tudo que for relacionado a esporte, né? Pernas talvez, aí você pode pensar em diversas maneiras, diversas sugestões, diversas especialidades que você pode usar aí como sugestão. Tem algumas no livro, mas você também pode usar sempre, como eu digo, o conceito do seu personagem. Lembrando que especialização só vale depois do quarto ponto na característica, seja atributo ou não, certo? Por último, mas não menos importante, nós temos o vigor, certo? O vigor ele serve para várias coisas, não só para absorção de dano. O básico dele ele é o que vai te ajudar a absorver dano na hora que você tomar, né, dano num combate, enfim. Mas no geral ele serve para outras coisas, como resistência, nadar, mergulho, escalada, como eu falei, enfim. Até na própria corrida, se for uma coisa a longo prazo, ou seja, tudo que exija resistência do seu personagem, a resistência física em si, nós vamos ter a rolagem de vigor, certo? E aí a gente pode colocar como especialidade que você é incansável, que você é tenaz, que você é, por exemplo, ultra resistente. Você pode especializar até em violência, por exemplo, para suportar a violência. Então, tem várias coisas que você pode colocar e trabalhar dentro da sua linha de vigor, que também vai de 1 a 5. Certo? De vigor 5 você simplesmente é indерrubável. Destreza 5 você tem praticamente o sentido da aranha. Não, a agilidade ali do Homem-Aranha, né? Brincando assim. Mas no nível 5 você tem muito, muito mais domínio sobre a característica, certo? Então, nos físicos, resumindo, ele vai trazer exatamente fisicamente o que é o seu personagem. Beleza? Lembrando que deve sempre estar alinhado ao seu conceito para não ficar uma coisa esquisita. Ok? Vou dar o exemplo, certo? Imagine que você vai montar um personagem de coro celestial, um padre, com força e vigor 5, né? De repente, fica meio esquisito. Mas, enfim, dá para fazer, certo? Muito bem. Vamos agora aos sociais. Já que nós falamos do coro celestial, vamos aos sociais, que geralmente são aqueles mais utilizados pelo personagem que é positivamente social, seja ele de uma forma carismática ou de uma forma manipuladora, certo? Então existem aqui 3 características muito interessantes, é o carisma, a manipulação e a aparência. A aparência eu acho que é um dos menos utilizados, de forma geral, no jogo, tá? Já vou falar sobre ele, mas o carisma e a manipulação, eles são bem semelhantes, apesar de não terem a mesma aplicação, certo? O carisma é onde você vai, através de simpatia, né, do seu sorriso, ou da forma legal, bacana que o seu personagem se apresenta ou é, para conseguir as coisas que ele deseja. Lembrando que nós temos características sociais, certo? E aí, desde o primeiro até o quinto ponto, você tem aí as diferenças basicamente iguais de todas as outras. Quanto mais pontos, melhor você é naquilo, tá? Então, por exemplo, carisma 5, a sua presença nos locais já instigaria as pessoas a sorrirem, ou a gostarem, ou a concordarem com você de alguma maneira, tá? E aí você pode ter várias especialidades, como, por exemplo, sensualidade, como sedução, inspiração, sofisticação. Você pode usar várias formas aí também de se especializar no carisma, tá? Carisma geralmente a gente vai usar com lábia, com liderança, com empatia. É basicamente as mesmas colagens que a gente vai usar, por exemplo, com a manipulação. A manipulação eu acho que fica bem autoexplicativa, não é mesmo?
é para você manipular e conseguir as suas coisas, certo? Sendo que no nível 5 você seria ali basicamente o cara, o Master of Puppets, vamos dizer dessa forma, seria o cara que realmente comanda a massa, que cara, você seria o personagem. Cara, não é o personagem, seria o personagem que realmente poderia ser um político, por exemplo, ou um grande líder, ou qualquer outra coisa assim, porém na parte de manipulação. Ou seja, é o carisma, sorrindo, legal, você é gente boa, tal, tal, tal. Não, é através de manipulação mesmo, através de você convencer as pessoas, né, usando as palavras corretas para convencer. E aí nós temos, né, várias formas de você colocar na especialização de manipulação, tá? Como, por exemplo, eloquente, por exemplo, um cara convicto, um personagem convicto, tem uma convicção sobre alguma coisa. Toda vez que ele precisar usar a convicção dele para manipular os outros, vai rodar o 10, vai ter os 2 sucessos no 10, certo? Então a gente tem, por exemplo, o uso diferenciado. Como que o mestre pode pedir ou exigir um teste diferente entre manipulação e carisma? Vai depender da situação e da interpretação do personagem. Já a aparência, ele é um atributo interessante que, a meu ver, foi melhorado conforme as edições passaram, tá? Então, basicamente, o meu entendimento, né, da primeira e segunda edição dos jogos, a aparência era só o quão bonito você é e ponto. Mas, na edição de 20 anos, a gente já tem uma abertura muito interessante, que eu acredito que até na terceira já tinha, não lembro agora. Mas, assim, a aparência é o quanto a sua aparência encanta ao redor, tá? Então, porque a beleza é subjetiva. A beleza depende aí de quem está vendo, né? Do perceptor, do receptor da informação. Então, você, a pessoa que está assistindo o jogo, julga o que é bonito ou não. Né? Claro, gostaríamos de entrar aqui num debate sobre Hegel, sobre a estética. Claro, seria maravilhoso, mas não é o foco do canal a gente falar de Hegel. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o padrão de beleza depende culturalmente e, claro, pessoalmente de cada um. Então, quando você vai pensar na aparência 5, você não precisa pensar em um astro de Hollywood ou em uma pessoa super mega famosa do showbiz para colocar como aparência 5. Não, você simplesmente fala a aparência do personagem tem um poder nível 5. Tá? Então, basicamente, aqui sou eu cheguei, todo mundo vai olhar para mim. Ponto. Certo? E aí, nisso, você pode fazer várias especializações. Então, por exemplo, típico cara de Hollywood, tá até no livro esse exemplo. Típico fulano de Hollywood, batedor de Hollywood. Cativante, por exemplo, adorável, uma aparência adorável. Então, depende. Você pode usar elas de várias formas diferentes, certo? E para fechar, para finalizar o nosso vídeo de hoje, nosso vídeo simples de hoje, mas aí está aí para vocês, vamos falar sobre os atributos mentais. Eu, particularmente, gosto de priorizar atributos mentais nos meus personagens particulares, mas cada personagem é cada personagem. No mental, nós temos as faculdades mentais do seu personagem, que pode ser aumentado com mente no nível 1, tá? É só dar uma olhadinha lá no vídeo sobre mente, dá para você aumentar os seus atributos, certo? Enfim, percepção, o quanto você percebe o seu ambiente, o seu ao redor, seja de maneira física ou seja até de maneira sobrenatural, porque aí nós vamos ter o quê? Habilidades para simbolizar isso. Percepção com prontidão, que é o alertness, ele vai te dar o quanto você está alerta ao mundo ao redor. Percepção com awareness, que é a sua consciência, e depende da tradução, tem alguns livros que têm tradução diferente, mas a sua consciência é a sua percepção intuitiva do sobrenatural, certo? Então, a percepção você vai perceber da mesma forma, seja o sobrenatural ou seja o físico, seja a audição, seja por visão, não importa, a percepção é o que você vai perceber, tá? E aqui nós vamos entrar, por exemplo, no ramo de quem é um detetive, de quem é algum pesquisador, ou de quem é um artista marcial também, um lutador, um policial, você vai ter percepção alta, né, galera que está sempre atenta. Ou com percepção baixa, falou que seu policial é segurança, vai ser um segurança bem ruinzinho, né? Enfim. Então, a gente vai colocar aqui. Você pode especializar a visão aguçada, não que você enxergue mais, mas toda vez que você olhar seus olhos, eles vão sempre captar algo a mais. É o 10 dobrando, certo? Vamos dizer que ele seja, sei lá, astuto. Sim? Ou seja, ele está sempre atento ao perigo, tá? Então, você tem a percepção em alguns desses pontos. Inteligência, também a mesma coisa.
Você com inteligência 5, você é basicamente um gênio. Inteligência 1, você é um cara, ok, passou, né? Enfim, não tem inteligência, não é conhecimento, é inteligência, capacidade de pensar, certo? Aí a gente vai ter vários tipos de especialização, como pensamentos, pensamentos profundos, ideias, criatividade. Você pode usar a sua criatividade para escolher também algumas especialidades, beleza? E para finalizar, os atributos, nós também temos o raciocínio, que é a sua capacidade de processar as informações de maneira mais rápida ou mais lenta, certo? Se você estiver aí no nível 5, você é basicamente, sei lá, eu não entendi muito bem o exemplo, né? Enfim, mas você é um cara que pensa extremamente rápido, um personagem que tem multitarefas, por exemplo, que, mano, pensa coisas que as pessoas não veem, corta caminhos no pensamento. E aí você pode pensar em combates reflexivos, que pode te ajudar na hora de um combate. Você pode colocar que é um sobrevivente urbano, você pode colocar que você, por exemplo, por exemplo, reflexo rápido para você reagir rápido, reação rápida seria a palavra certa. Então você tem aí uma série de especialidades que você também pode colocar nos seus atributos. Agora, uma coisa muito importante, o adendo para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, é para você pensar o seguinte, ok, tá, vou montar um personagem, vamos lá, eu coloco o personagem com inteligência 5, enigmas 4, inteligência, lá, acadêmicos, cosmologia, capricho no conhecimento, mas eu, Henrique, não tenho inteligência 5, certo? Não somos Einstein. Enfim, então, o que eu vou fazer? O momento, para que servem os dados? É o momento onde você, jogador, não sabe fazer ou não quer pensar, não precisa, na verdade, nem pensar sobre a resposta. Tem que saber o seu personagem. Para que servem os dados? O mestre jogou um enigma muito difícil. O mestre, quero jogar aqui inteligência, porque a minha inteligência não alcançou. Beleza, não chegou na resposta. Então, isso não quer dizer que você seja inteligente ou não, certo? É um mistério que o mestre pensou. Não quer dizer nada. Mas o seu personagem tem que saber. Então é onde entra a rolagem da sua inteligência. Assim como você está jogando, por exemplo, online comigo, lá nas mesas, você não está vendo, você não vai sair correndo, você não vai pegar e pular, né, escalar a parede para correr atrás do Nefand e tal. Você não vai fazer nada disso. Quem vai fazer isso são os dados. Então é na parte de inteligência. E na parte social também. Muita gente fala, mas é o roleplay, tem que interpretar o personagem. Cara, você pode ser um ator bacana, você pode vir jogar aqui comigo sendo um ator top, já tive ator que jogaram comigo, mas lembrando que RPG não é teatro, não é palco, certo? Tudo que manda aqui são as rolagens e a história. Então, você vem, faz uma bela interpretação, faz uma rolagem social maravilhosa, faz uma interpretação social maravilhosa para convencer o grupo a fazer alguma coisa, os jogadores te aplaudem, mas o seu dado, você tem um crítico, uma falha crítica, meu amigo, desculpa, é o dado quem dá o resultado, certo? Então, a interpretação vale, lógico que vale, tem que valer, você tem que pensar para o seu personagem, claro que tem que pensar, faz parte da diversão do jogo, mas lembrando que o que determina, de fato, se você teve sucesso ou não, pelo menos jogando da maneira mais clássica, que é a que eu conheço, é rolando os dados, certo? Vamos fazer um uivo para apresentar a nossa matilha. Joga, uiva, jogador. Jogador uiva. Já vi jogador vai, eu mesmo já uivei jogando com o lobisomem muitas vezes para achei legal, divertidíssimo. Mas o que vai determinar se o uivo funcionou ou não, se causou uma boa impressão ou não, são os dados, certo? Então, legal, é sempre bom a gente interpretar, mas temos que interpretar de uma maneira livre, né? Sem pensar em nada assim de que a minha interpretação é melhor ou não. Mas no XP fala que vai ganhar ponto de interpretação. Eu não dou, tá? Eu faço o ponto igual para o grupo. Beleza? Certo? Então, galera, na hora de escolher seus atributos, de novo, pensem bem no conceito do seu personagem, tá? Isso é uma coisa muito, muito importante. E a partir do conceito, você segue e distribui os pontos aí de acordo com o primário, secundário e terciário, que você já deve ter decorado, 753, para distribuir os seus pontos e para conhecer coisas também sobre jogos aqui no nosso canal. Beleza? Muito bem. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Mestre Henrique. Pode seguir nas redes sociais. Eu vou deixar links aqui embaixo para você seguir nas redes. Eu vejo meu Instagram foi o Beleléu. Estou tentando recuperar aqui. Mas, de qualquer forma, vou deixar o meu outro Instagram pessoal para vocês poderem acessar. Tem o site, tem também como você se tornar membro e apoiar o canal. Lembrando que nós estamos aí focados. Eu estou trabalhando somente no canal hoje em dia. Então, se você puder fazer uma inscrição aí como membro, vai ajudar pra caramba aqui
certo? A gente manter isso daqui, eu não abandonar e voltar a fazer vídeos como esse e como outros, cada vez com maior frequência. Beleza? Muito obrigado, aquele abraço. Se não deu like, deixa o seu like e depois compartilhe aí pelas suas redes sociais. Hoje tem grupo de RPG no WhatsApp, para que a galera venha aqui aprender um pouquinho mais sobre o Storytelling. Beleza? Eu sou o Mestre Henrique e um abraço. Fui!